Em 1973, um experimento controverso foi realizado na Universidade de Stanford. 75 homens adultos foram submetidos a testes psicológicos e, dentre eles, 24 foram selecionados como os mais emocionalmente estáveis, ou seja, que não tinham histórico de problemas psicológicos, comportamento violento e nem distúrbios neurológicos. Esses homens foram colocados em um ambiente que simulava uma prisão. Metade deles deveria desempenhar o papel de guardas e a outra metade de prisioneiros. O objetivo era descobrir se o corpo carcerário das penitenciárias americanas era realmente composto de pessoas sádicas ou se os carcereiros das prisões se tornavam cruéis depois de assumirem a posição de guardas penitenciários. O experimento deveria ter durado 2 semanas, mas teve que ser interrompido depois de 6 dias. Os homens que estavam no papel de prisioneiros começaram a ter crise de ansiedade mesmo sabendo que era uma situação simulada. Os que desempenhavam o papel de guardas, que antes só controlavam a rotina básica dos prisioneiros, agora abusavam da autoridade para torturá-los psicologicamente e até discipliná-los fisicamente sem necessidade. Os que receberam um pouco de poder rapidamente se colocaram na condição de opressores, e os que tiveram o poder tirado de si automaticamente foram postos na condição de oprimidos. Vamos trabalhar com 2 conceitos a partir de agora: o poder e o medo. Como disse Nietzsche, não há outro critério da verdade senão o crescimento do sentimento do poder. Em outras palavras, segundo ele, todas as ações do homem são justificadas pela vontade dele de ter mais poder. Por outro lado, Jean-Paul Sartre diz que todos os homens têm medo, quem não tem medo não é normal e isso não tem nada a ver com a coragem. O que significa que todo mundo tem uma fraqueza, independente de quem seja. E talvez as 2 coisas sejam verdade, talvez nós sejamos poderosos e fracos ao mesmo tempo, só depende do ambiente em que estamos e o papel que nos é designado. Essa linha tênue parece ser o cerne dos personagens do Quentin Tarantino, e no episódio de hoje nós vamos focar em um dos filmes dele, que é o Bastardos Inglórios. Esse filme se passa em uma realidade paralela em que uma missão secreta de um grupo chamado Bastardos Inglórios tem por objetivo matar o Hitler e acabar com a Segunda Guerra. Ao mesmo tempo nos é contada a história de Shoshana ou Emanuelle, uma garota judia que teve sua família assassinada pelo grande vilão do filme, o coronel Hans Landa. Agora vamos ver a cena em que isso acontece. Enquanto um homem, que ainda não conhecemos, corta a lenha em sua propriedade, a sua filha, que está estendendo roupas no varal, vê uma caravana nazista chegando no horizonte. Veja se você reconhece a música que toca quando os carros alemães aparecem por trás dos lençóis. Essa música se chama The Verdict e é uma releitura do compositor Ennio Morricone de Few Lies, do Beethoven. Essa música do Beethoven é uma das mais incríveis da história, na minha opinião, porque ela é recheada de múltiplas camadas de emoções. Perceba. E é nesse mesmo ritmo que a cena se desenrola. É uma família simples sendo visitada por oficiais alemães que parecem amigáveis e a princípio não tem nada para se preocupar nessa situação. Mas tem alguma coisa errada nessa música que faz você ficar preocupado com alguma coisa que você não sabe direito o que é, até praticamente o final da cena, quando finalmente nos é mostrada a família escondida. Apesar de o vilão o tempo todo ser educado, polido e amigável, a trilha sonora, a linguagem corporal, os elementos do cenário, como a diferença entre o cachimbo dele e do outro personagem, revelam quem realmente está no poder nessa situação. Depois de tudo isso, quando é dada a ordem de execução aos judeus fugitivos, observe o que acontece com a trilha sonora. Since I haven't heard any disturbance, I assume while they're listening they don't speak English. Yes. I'm going to switch back to French now, and I want you to follow my masquerade set clear. Yes. Monsieur Lapadite, je vous remercie Pour le nez et pour votre hospitalité.
Il me semble que nous en avons terminé. Ah, mesdames, je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Nous ne ruinerons pas votre famille plus longtemps. Donc, monsieur... É algo que alguns nem chamariam de música. É uma nota insistente misturada a sons dissonantes que fazem você entender que esse personagem que detém o poder nessa cena vai causar destruição e não há nada que o personagem oprimido possa fazer a respeito. Você já viu outros filmes usando a trilha sonora desse jeito antes. Se você não lembra onde, deixa eu te ajudar. Come here. Hey. Look at me. So I had a wife, beautiful, like you, who tells me I worry too much, who tells me I ought to smile more, who gambles and gets in deep with the sharks. Hey. One day they carve her face. We have no money for surgeries. She can't take it. I just want to see her smile again. Ao fim da cena, o Landa diz: Ao dizer isso, o antagonista está fazendo uma promessa de que vai encontrar a garota de novo. E adivinha o que acontece? Ah, Landa, da sind Sie ja. Emmanuel, voici le colonel SS Landa. Il sera chargé de la sécurité pour la première. Enchanté, mademoiselle. Algum tempo depois eles se reencontram, mas ele não a reconhece. Com outro nome, documentos falsos de uma vida nova, aparentemente não há razão para preocupação. Mas olha só como Tarantino cria tensão e a diferenciação de poder entre os personagens na cena. Para começar, quando o garçom chega, o Landa faz o pedido por eles dois. Deux strudels, un pour moi et un pour la demoiselle. Pour moi, un café serré. Et pour la demoiselle, un verre de lait. Quando chega à sobremesa, ele diz que esqueceu de pedir um creme para acompanhar. Ele pede que o garçom vá buscar e não permite que ela coma sem o acompanhamento. De novo, sutilmente ele está exercendo poder sobre ela que consente por educação, mas também por medo do homem que matou a sua família, obviamente. Quando o creme chega, os dois são servidos, ela corta um pedaço da sobremesa e come lutando para mastigar e respirar ao mesmo tempo por causa da tonelada de ansiedade que a aflige. E para ela a refeição acaba aqui. Durante toda a cena ela não volta a tocar na comida. Ele, por outro lado, continua comendo durante toda a conversa e no final ainda apaga o cigarro no prato, mostrando uma certa arrogância. Percebe que o coronel não faz absolutamente nada extremamente fora do normal e ameaçador. A relação do poder e medo entre eles é completamente situacional. A cena dá poder ao Landa e não ele mesmo. Ela não é mais fraca porque é judia e nem ele mais forte porque é alemão. Vejamos, por exemplo, uma situação no filme em que os nazistas é que estão em desvantagem. O tenente Aldo Rain está interrogando o oficial alemão capturado. Olha só a atitude do alemão e como os bastardos reagem a ela. Fuck you. And your Jew dogs! Ele põe para fora todo o seu ódio contra os judeus, mas eles não são afetados. Pelo contrário, agora que eles são a maioria e estão armados até os dentes, eles riem da cara do nazismo. Depois nós vemos o personagem do Aldo sendo filmado em contra-plongée, aquela técnica de filmar o assunto da cena de cima para baixo para dar mais poder a ele, como nós falamos no episódio sobre The Walking Dead. O que o Tarantino está tentando nos dizer nesse filme e em várias outras obras suas é que o poder não é estático e inato. É uma questão de reconhecer que não somos nós, mas a situação ao nosso redor que nos faz fracos ou fortes. Para quem está do lado mais fraco, as opções são se esconder, se render, fugir ou lutar. Para quem está do lado dos mais fortes, é importante entender que condições aleatórias podem ter colocado você ali e essas condições podem mudar em um piscar de olhos. E se por acaso você usar esse poder situacional para oprimir os mais fracos, cuidado. Às vezes, o oprimido pode voltar como uma samurai psicopata sanguinária. Beleza, agora todo final do vídeo eu vou escolher uma pergunta que vocês fizeram nos comentários para responder. O Matheus
perguntou se onde eu pego os trechos dos filmes para usar no Arte em Cena e se eu tenho problema com direitos autorais no YouTube por usar filmes e músicas e tal. Eu geralmente pego no YouTube mesmo. Eu assisto o filme que eu escolho para fazer o Arte em Cena, eu reassisto e vou anotando as cenas que eu vou precisar, depois eu vou pro YouTube ou outro site de vídeo e tento achar aquela cena específica do filme. Se eu não acho, aí eu tenho que baixar o filme, às vezes para usar só uma ou duas cenas ali e tal. Então é assim que eu faço. E os problemas dos direitos autorais? Sim, eu tenho problemas. A maioria dos vídeos do Arte em Cena não são monetizados, ou seja, eu não consigo ganhar dinheiro com eles. Tem alguns métodos de você contornar isso, tipo nunca usar um trecho muito grande, contínuo de um filme, você fazer pequenos cortes ali no meio. Vocês podem até reparar isso nos vídeos, mas não tem muito como contornar não. Então 60% do meu conteúdo realmente não dá pra ganhar dinheiro com, mas fazer o que, né? Eu faço por amor. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Até o próximo, e não esqueça de deixar as perguntas aí, porque aí eu escolho uma pra responder no próximo vídeo, tá bom? Então tá bom, tchau!